Então vamos lá, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar aí a nossa segunda aula da história de Israel, tá? Vamos orar, começar orando. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui conectados, Deus, para aprender mais da tua palavra, mais da história de Israel. Senhor, que no nome de Jesus nós possamos estar com o coração aberto, Deus, para entender tudo que o Senhor fez na história, entender como o Senhor usou caminhos que para nós, para o homem, parece estranho, mas o Senhor conduziu um povo, o Senhor chamou uma nação, e dessa nação viria um rei, e esse rei irá ainda governar toda a terra, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos no Senhor Jesus, e para entender, Deus, o nosso Senhor, nós vamos voltar lá no começo da história, é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos lá então. Hoje nós falaremos o quê? Sobre a história de Israel, mas falaremos da era patriarcal. Era patriarcal, o nome já diz, né? A era dos patriarcas. Coisas que vocês sabem muito bem, né? Geralmente o pessoal conhece muito bem a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? O livro de Gênesis, ele é o livro talvez mais lido de toda a Bíblia, né? Porque as pessoas geralmente começam planos de leitura e vão ali bem, Gênesis, Êxodo. O livro de Gênesis é um livro muito gostoso de ler, porque ele é muita narrativa, muita história, então a literatura dele é muito parecida com os livros de história que a gente lê, que a gente gosta, tal. Então, é, ele tem pouca genealogia, né? Tem algumas, mas não é tanto. Então, ele é mais dinâmico, diferente de, por exemplo, Levítico, que é um livro mais de leis ou até alguns outros livros. Então, geralmente a galera conhece bem a história de Israel, então a gente vai dar uma passada boa, tá? Na, em alguns pontos. Então, na última aula, o que que a gente falou? Nós falamos sobre um período que é o período de Êxodo, né? Êxodo não, Gênesis do 1 ao 11, que é aquele período pré-abraâmico. Falamos na próxima aula. É, ainda não tem gravado, mas eu vou gravar e vou colocar ela. Vou subir tanto essa aula de agora como a primeira, eu vou gravar ela e colocar no YouTube, tá? Então vocês poderão assistir, reassistir essa e a primeira lá também. Então a gente está tentando traçar uma linha do tempo, né? Então aqui tem uma linha do tempo. Eu e meu amigo ChatGPT, ele melhorou, né? Aquilo que eu estava fazendo no Paint, né? Eu esqueci que tinha essa boa ferramenta, né? Eu estava fazendo no Paint, me batendo e falei, poxa, tem um negócio aqui. Então a gente está tentando fazer uma linha do tempo. Então nós temos ali a criação e a queda, né? Deixa eu pegar aqui meu lápis. Então a gente tem a criação e a queda aqui, que a gente teve uma conversa, né, na última aula sobre a idade da Terra. Então talvez a Terra pode ter 4,5 bilhões de anos. Se você for pegar usar a Bíblia para defender a idade da Terra, você tem um número de 6.000 anos, né? Então, falamos isso na última aula. Mas por definição a gente pegou aqui como se fosse 6.000 anos, né? Então você tem ali a criação e queda aproximadamente, isso aqui é tudo número aproximado, tá? Só para a gente ter um ponto de partida. 4.000 anos antes de Cristo, você tem o chamado de Abraão entre 2.000 e 1.800 antes de Cristo, e aqui no meio a gente viu coisas acontecendo, como Noé, né? Dilúvio, Torre de Babel, várias cidades aparecendo, coisas acontecendo. Isso que a gente já viu no, na primeira aula, tá? Então só estou aqui dando uma relembrada. E aqui a gente tem uma linhagem, né, que você tem de Adão até Abraão. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Então você tem Adão e Eva, né? Adão tem três filhos. Abel não tem genealogia porque ele é morto por Caim, né?
você tem a genealogia de Caim, você tem alguns nomes aqui interessantes, e você tem a genealogia de Sete. Sete tem umas pessoas interessantes aqui, que é um Enoque, que andou com Deus, e de Sete vem Noé. Toda essa galera que morre no dilúvio, né? Na geração de Caim, a de Abel já não tinha. A de Sete sobrevive apenas Noé e seus filhos, Cã, Jafé e Sem. De Cã, o que é importante a gente lembrar, apesar de ser uma linhagem ímpia, que é de Cã que vem Canaã. E de Noé, de Sem, o que é importante lembrar, que é da galera de Sem, né? Lembrando dos semitas, né? O Sem vem Abraão, que é a história que nós vamos falar hoje, né? Que Abraão andou com Deus, tá? Então ali vem Israel e tudo mais. Beleza? Então aqui só uma, uma lembrança até aqui. Tudo certo até aqui? Falem no microfone, sim ou não? Ô, Entenderam bem? PH, Diga. PH, Hum, Jafé não teve descendente? teve. Mas não, para nós, nesse momento, isso aqui é só para a gente decorar. Beleza? Depois eu posso colocar uma árvore genealógica de Jafé, de Sem, de Cã, mas teve com certeza. Mas aqui para nós aqui o que é importante? Que Cã veio à terra de Canaã e de Sem veio Abraão. Para nossa história agora, a gente precisa só dessa árvore aqui. Mas teve sim, depois posso colocar uma genealogia completa lá no grupo, beleza? Muito boa observação, Berdan. Mais alguma pergunta, observação? Beleza até aqui? Então vou avançar. Olha só, pessoal, dos descendentes de Noé, tá aí a pergunta, Oberdan. Dos descendentes de Noé, olha que interessante essa imagem, tá? Essa imagem eu peguei do Atlas bíblico que eu indiquei para vocês. Então eu escaneei e coloquei para vocês. Olha que interessante. Deixa eu pegar uma cor aqui, corzinha verde. Azul são os descendentes de Jafé, Oberdan. Você queria aí, ó. Então os descendentes de Jafé são esses caras aqui e eles criaram cidades. Olha que interessante. Tarsis, Tiras, Mesaque, Tubal, Magog, Gomer. Olha só, tudo que está em azul são os descendentes de Jafé, tá? Os descendentes de Cã é esse triângulo laranjadinho. Criaram essas cidades aqui. Cuxa aqui, os cuxitas, Israim, toda essa galera aqui, ó, tá? Lembrando que isso aqui é a época deles, né? Depois essas cidades foram mudando de nome, né? A gente vai ver que aqui é o Egito e tudo mais. Mas por enquanto eram essas cidades que eles fundaram, tá? Descendentes de Sem, ó, o Canaã aqui, né? Que é importante para nós, que veio de Cã, tá? Descendentes de Sem geraram essas cidades, ó. Os Arã, guarda essa cidade aqui, ó. Arã, muito importante para nós, tá? Outra cidade importante aqui embaixo, talvez, vamos lembrar, Nimrod, tá? Então, só para vocês lembrarem que os descendentes de Noé povoaram a terra, começando com essas cidades aqui. Tá? Não precisa decorar, obviamente você não vai decorar, mas uma cidade importante para lembrar é Arã, tá? Arã veio de quem? Só olhar aqui de Sem, beleza? Essa cidade aqui. Deixa eu tirar. Eu precisava descobrir um jeito de tirar esse risquinho mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando. O que que eu queria mostrar para vocês?
Esse mapa aqui, ele é um mapa importante porque agora vocês vão lembrar do professor de história ou de geografia de vocês. Eu gosto muito dessa matéria, né? Então, isso eu lembro muito da professora falando. Não sei se vocês lembram da professora falava, de uma meia-lua que fazia mais ou menos isso aqui, ó. Estão enxergando essa linha? Sim ou não? Essa região aqui? Sim, Sim, Sim. Então, sim. vocês lembram o nome dessa região lá nas aulas da professora Clarice? Vocês lembram o nome quando ela fazia uma meia-lua assim? Vou dar uma Crescente dica. fértil. Crescente fértil. Ah, mas não vale. A Noemi é professora, daí não vale. Tinha que ser os alunos, né? Mas tudo bem. Ah, tá bom. Eu que- E olha que interessante, né? Por que crescente fértil? Essa imagem já mostra, ó. Porque essa aqui é uma imagem da geografia. E você vê uma certa fertilidade mesmo nessa parte, né? Porque passa pelos rios, né? Rio Tigre, Rio Eufrates. E aí você tem essa região que é o famoso crescente fértil. Por que que é importante a gente olhar essa região? Porque é mais ou menos a região que Abraão. É mais ou menos não, é quase exata a região que Abraão vai passar. Não Abraão, né? Mas o seu pai terá, vai passar mais ou menos por aqui. A gente vai ver nos próximos mapas. Abraão vai sair mais ou menos daqui, vai vir para cá. Então, era uma região de fertilidade mesmo. Então, o povo precisava caminhar aonde tinha é, a sua sobrevivência, né? Tem que pensar num povo agrícola e tal. Então, só para vocês terem uma noção do lugar aonde nós vamos conversar. Então, esse mapa aqui. Eu acho interessante mostrar também que aquele mesmo mapa ali que eu mostrei, ignorem os gritos do Israel, se vocês estiverem ouvindo. Isso aqui é nos dias de hoje, tá? Então a história da Bíblia aconteceu, né? Que nós vamos falar de Abraão e tal, nesse espaço aqui, né? E olha que interessante, nos dias de hoje, esse que é o mapa, né? Então você tem o Iraque. Então às vezes as pessoas perguntam onde é o Jardim do Éden, né? A gente não tem a ideia exata, mas quando você vai procurar na internet os mapas, seguindo os rios, né? Que é principalmente aqui é o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o encontro deles, provavelmente o Jardim do Éden era mais ou menos nessa região. Você vai encontrar aí estudiosos falando que provavelmente, difícil cravar, nessa região. E olha que interessante, né? Uma região bem tranquila nos dias de hoje, né? Iraque, Irã, né? Uma paz aqui quase, né? Um lugarzinho bem tranquilo, né? Só que não. Então, você tem região aqui da Arábia, Jordânia, Síria, Líbano, Israel aqui no cantinho, né? O Egito, Turquia aqui para cima. Então, é legal, eu gosto de fazer isso. Sempre quando eu tô olhando os mapas bíblicos, dá uma olhada no mapa de hoje para ver mais ou menos o que a gente está falando, né? Onde que a gente está e tal. Então, é mais ou menos essa região que a gente vai conversar hoje, tá? Chega de mapas, né? Eu adoro mapas, galera. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto de olhar o que está acontecendo. Mas vamos falar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Então, meus irmãos, o período patriarcal vai do quê? Do nascimento de Abraão até o primeiro capítulo de Êxodo, tá? Então a gente pega ali desde que Abraão nasce, Gênesis 12, até o final de Gênesis, Gênesis 50, e o começo do livro do Êxodo, tá? O segundo livro da Bíblia. Quando a gente fala da cronologia bíblica, fica difícil cravar uma data exata, mas a gente está trabalhando aqui com 1800. Então, basicamente, vai de 1800 a.C. até 1400, né? Aqueles quase 400 anos ali, esse período patriarcal. E a história dos patriarcas começa aonde? Em Ur dos Caldeus. Quem vivia nessa terra de Ur dos Caldeus? Terá
e os seus filhos, né? Dentre eles Abrão. A gente já falou isso na primeira aula. Então, a Bíblia ela não fala, e às vezes a galera se confunde. Às vezes a galera pensa que Abrão saiu de Ur dos Caldeus, mas não. Terá, que era o pai dele, sai de Ur dos Caldeus, tá? Para a região de Canaã, aquela região que eu mostrei para vocês do crescente fértil, subindo, né? Mas ele para em um lugar, tá? É o que a gente vai ver aqui. Deixa eu só resolver um negócio. Voltei, galera. Pedi para o pessoal parar de gritar aqui em casa, criançada. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Por que que Terá saiu de Ur dos Caldeus? A Mesopotâmia, que é aquela área que eu mostrei para vocês, né? Essa área aqui, né, que eu mostrei do crescente fértil. Então, você tinha o quê? Muita confusão política, reinos brigando naquele momento, e provavelmente Terá, ele sai da região de Ur, que é ali da região da Babilônia, a Suméria, Babilônia, por motivos políticos e econômicos. A Bíblia não diz isso, mas quando você vai ler um paralelo com a história, você vê que aquela região estava uma troca de poderes e coisas do tipo, então provavelmente ele sai por conta desse motivo. E ele para em Arã, e porque Arã é muito parecida com Ur dos Caldeus. A terra de Arã, ela é muito parecida com a terra de Ur. Então eram centros bem desenvolvidos, eram lugares que tinham uma adoração muito parecida, né, ao deus Lua. Então você tinha uma adoração parecida, você tinha um centro comercial parecido. E a Bíblia fala que provavelmente Terá adorou esse deus Lua. Não que a Bíblia fala, só que a Bíblia chama ele de idólatra. Olha só, Josué 24:2, a Bíblia não fala que ele adorou exatamente o deus Lua. Mas a gente pode inferir isso porque Josué 24:2 diz assim: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Então pode ser que Terá adorava esse deus Lua, tá? Então, como, olha só, deixa eu pegar o meu lápis aqui. Ele estava mais ou menos nessa região aqui. Nessa região, adorava o mesmo Deus, né, dessa região. Então, pode ser que aqui tinha uma confusão muito grande, Terá sai daqui, sobe até Arã, e como aqui tinha uma cidade muito parecida com essa, adorava o mesmo Deus, pode ser que ele ficou por aqui por conta disso, por questões econômicas e também questões religiosas, né? Não sabemos, mas é uma boa dica, tá? Uma boa hipótese. Beleza, meus irmãos? Então ele sai ali de Ur dos Caldeus e para ali em Arã, tá? Olha só. Isso aqui eu já li, né? Coloquei duas vezes no slide, tá? Então mostra que ele é, o pai de Abrão, né, adorou a outros deuses. Então, após a morte de Terá, Abrão recebe uma promessa, e aqui a gente começa a história de Abrão. Essa promessa é muito, muito, muito importante. Vamos ler ela. Está aqui em Gênesis 12. O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei, que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que é importante a gente pensar neste pequeno texto, tá? O que é importante a gente pensar aqui? Primeiro, Deus fala para Abraão o seguinte: sai da sua terra. Qual terra que ele estava, galera? Vamos ver se vocês estão entendendo a aula. Ur dos Caldeus ou Arã?
Vamos lá. Deixem este cara feliz aqui. Arã. Arã. Graças a Deus. Estava em Arã. Então ele já estava lá em cima no norte, tá? Então sai da tua terra. Ou seja, ele já estava estabelecido lá. Não era a terra do pai dele, era uma terra que ele já cresceu lá, ele já se desenvolveu. Hoje é muito fácil a gente falar sai da tua terra. Às vezes não tão fácil, né? Para mim que moro do aluguel é fácil. Eu posso ser um nômade, né? Posso simplesmente morar em outro lugar. Mas às vezes quando você tem muitas terras, muitas posses, fica meio difícil você sair de um lugar. Você fala, puxa, vou ter que sair daqui, estou estabelecido. Mas lá naquela época era muito pior, muito mais difícil, porque você tinha tudo muito estabelecido, não era muito simples você sair da sua terra, largar o lugar que você estava, a cultura, né? Você sair de um lugar, era um povo agrícola, então você tinha que sair com bois, com parente, com muitas coisas. Não era tão simples fazer uma mudança, né? Então, primeira coisa, sai da sua terra, ou seja, da terra não de Ur, mas lá de Arã, né? E vá para um lugar que eu te mostrarei. Você vai ser uma grande nação, então olha só, uma coisa importante, você vai ser uma nação. Por enquanto era só um cara, né? Abraão e um sonho, né? Era só Abraão e uma ideia, um chamado, uma promessa de Deus, mas a promessa era uma grande nação. E uma coisa importante que os nossos amigos judeus precisam lembrar disso aqui, é que essa nação abençoada, diferente, essa nação que ia ser diferente de todas as outras, era por um motivo. Nela seriam benditas todas as famílias da terra. Então, o mundo seria abençoado por causa dessa nação. Então, já estamos falando em missões aqui, né? Aprendemos lá com o nosso professor João na teologia de missões que não era apenas para Abraão, não é apenas para uma terra específica. Deus ia usar essa nação para abençoar todas as famílias, todas as nações. Então já tinha uma visão missionária aqui, né? Já nessa promessa de Abraão. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Partiu, pois, Abraão como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Olha que interessante. Não foi sozinho, né? Então sai Abrão ainda, né? E ele leva o seu o quê? O que que Ló era de Abrão? Lembra? Sobrinho, né? Sobrinho vai com ele. Ló leva consigo sua mulher Saraia, que sabemos aqui o nome da esposa de Abraão. Ah, aqui o sobrinho, né? Tá na tela, tá fácil as perguntas. Todos os bens que havia adquirido, então ele sai com toda a galera. Todos os bens, tudo que havia adquirido, as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã, né? Tá aqui o nome da cidade, e partem para Canaã. Então, Canaã, lembra da terra de Canaã, que vem lá de campo, então é a terra prometida por Deus, tá? Então ele atravessa a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei essa terra à sua descendência. E ali Abraão edificou um altar. Então ele para, a primeira coisa que ele faz, né, quando ele chega ali perto daquela terra, é edificar um altar ao Senhor. Passando dali para o monte leste de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel, a oeste de Ai, e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre em direção do Negueb. Tá? Vamos lá, vamos ver aí a rota de Abrão, ou Abraão, né? Me perdoa quando eu falo Abrão, é Abrão. Então, após Abraão estabelecer em Canaã, houve uma grande fome, você conhece a história, ele vai para o Egito. Lá você lembra da história que ele mente que Sarai não é sua esposa. Aí o faraó do Egito tenta ficar com a esposa de Abrão, né? Recebe uma punição da parte do Senhor, e aí descobre que ela é a mulher de Abrão. Você conhece essa história muito bem. Olha só, então aqui a gente tem mais ou menos a jornada de Abraão, né? Ou Abrão, enfim, vamos usar os dois nomes. Então aqui, quem sai de Ur, né? Então, terra da Babilônia e tal. Ele sai de Ur ainda com o pai dele, né? Quem sai daqui, na verdade, não é Abrão, mas é Terá, por isso que a galera se confunde, né? Mas é o pai dele que sai.
Aqui ele é chamado por Deus, tá? Então aqui que ele recebe o chamado de Deus, tá? E ele sai daqui, vai para Siquém, né? Aqui é onde ele faz um altar, chega aqui à terra de Canaã, depois tem uma fome muito grande, ele vai para o Egito, dá o migué, fala que a mulher não é a mulher dele, é a irmã, acontece toda aquela coisa e volta para cá, tá? Então essa é a primeira peregrinação de Abraão e tudo mais. Beleza? Então é legal você olhar no mapa, né, para você ver mais ou menos o que aconteceu. Então a história começa desse lado, depois vem para cá, depois vem para cá, mas basicamente ela vai acontecer muito forte nesta região, né? Região de Israel e tudo mais. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. Então, vamos falar de alguns acontecimentos importantes da era patriarcal, tá? Passar bem rapidinho, porque vocês conhecem bem essas histórias. Então, tem aquela história de Abraão e Ló, Gênesis 13, que eles se separam. Se eu falar alguma coisa errada da história, aí você vai me corrigindo. Vamos tentar puxar na nossa memória, né? Obviamente, não coloquei todos os textos aqui. Então, vamos puxar na nossa memória algumas coisas que aconteceram com Abraão ou Abrão, né? Abrão e Ló eles se separam. Lembra dessa história? As ovelhas de Abrão começam a se misturar com as de Ló, eles se separam e tal. E aí Ló decide ir para lá a região de Sodoma e Gomorra. Abrão decide ir para o outro lado. Deus ele renova sua promessa com Abraão, e ele vai falando toda a região em que ele vai ser é, o dono praticamente, né, onde ele vai se estabelecer, onde ele vai conquistar. Você tem em Gênesis 16 uma história muito interessante, que é a história de Sarai e Agar. Essa história é importante porque Deus deu uma promessa para Abrão. Falou assim: Abrão, a tua descendência vai ser abençoada, e pela tua descendência eu vou gerar uma nação. E essa nação vai abençoar todos os habitantes, todas as famílias da terra. Pergunta, meus irmãos, para ter descendência, qual é a primeira coisa que a gente precisa ter? Filho. Filho? Tudo bom. Não tem como ter descendência sem ter um filho. Por isso que eu sempre falo, né? Você precisa ter muitos filhos. Você precisa fazer filhos, você precisa fazer descendência, né? Obviamente depende do Senhor, né? O Senhor que nos dá os filhos, a gente faz a nossa parte, espera no Senhor, mas é muito importante. E Abrão não tinha filhos. E pior, Abrão já estava velho. Sua esposa, Sarai, também. E aí eles têm uma ideia muito interessante, né? Assim, olha, Agar com Sarai não tá engravidando, né? Então talvez o problema seja Sarai. Claro que a Bíblia, eu estou aqui deixando mais dinâmica a história, né? Falando um pouco aqui do meu jeito. Mas você conhece a história. E aí você tem Agar, a serva de Sarai, a concubina. E aí Abrão aceita a proposta, né? Malandramente, Abrão fala: Não, tá bom, né? Fazer o quê? Já que você teve essa ideia, eu farei esse favor, né? E ele se deita com Agar, e Agar engravida, né? E você tem o primeiro filho de Abraão, que é. Vocês estão bem de Bíblia? Quem que é o primeiro filho de Abraão com Agar? Ismael. Ismael, muito bom. Quem falou aí? Foi o Adalto? Isso. Adalto Lourenço? Grande apologeta. O Adalto, muito bom. Ismael, né? O tal do Ismael, primeiro filho de Abraão. Nesse tempo, Gênesis 17, a gente tem o estabelecimento da primeira marca desse povo, que é a circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão, para quem não sabe, mas todo homem, né? Todo menino ali, todo filho do sexo masculino, teria que ter uma parte do prepúcio, né, que é uma pelezinha do pênis, teria que ser cortada como uma marca na carne daquele povo. Então era uma marca na carne
para mostrar que aquele povo era um povo separado por Deus. Isso é estabelecido por Deus em Gênesis 17. Gênesis 19, Deus promete um filho para Abraão. Mas como assim mais um filho? Sim, porque a promessa era o filho de Abraão com Sara, né? Abraão tentou dar um jeitinho, né? Tentou fazer não um jeitinho brasileiro, né? Mas o jeitinho hebreu, né? O jeitinho deles, né? Mas não deu, não era aquilo que Deus tinha, não era o filho da promessa. E Deus vai lá em Gênesis 19 e fala: olha, não é este filho ainda, eu vou te dar o filho da promessa. Gênesis 21 nasce o filho da promessa, que é Isaac, tá? Então você tem ali dois irmãos, que é Ismael e Isaac. Ismael, filho de Agar com Abraão, Isaac, filho de Sara com Abraão. Beleza? Tudo isso aqui vocês já sabem. Gênesis 22, você tem Deus pondo Abraão à prova, tá? Aquela história muito linda, muito, assim, aquele texto que faz a gente chorar de ver a fé de Abraão, de ver a confiança de Abraão em Deus, a ponto de matar o filho que era o filho da promessa, que era, né, o Isaac. Então, leva lá no monte, Deus aparece, Deus dá um cordeiro, já é uma pré-figuração, já é uma amostra do que seria o sacrifício de Jesus, que era um cordeiro que morreria no lugar do homem, né? Que era o Isaac. Então, sim, algo glorioso, um texto fantástico. Se você não leu, você precisa ler Gênesis 22. E Abraão vai chegando na velhice, né? Já adiantando a história. E antes de morrer, ele pede uma esposa para o seu filho Isaac. Então, ele faz o seu servo jurar que Isaac não se casará com alguém dos cananeus. Lembrando que ele está em Canaã, os cananeus vivem ali, mas a fé de Israel não é a fé daquele povo, da maioria. Muito pelo contrário, a fé de Israel, né, ela é minoria naquele lugar. Então, por isso os casamentos aconteciam entre as famílias, porque era nas famílias que estavam a fé. E isso é um princípio que nós seguimos até os dias de hoje. Por isso que um cristão, um crente, né, abrindo um parente e uma aplicação aqui para nós nos dias de hoje, um crente, um cristão, ele jamais, ele não deve casar com alguém de outra fé, alguém que não é cristão, alguém que não crê na mesma coisa. Isso em toda a Bíblia, isso é muito explícito, né? Então, se você aí que está vendo essa aula e você é cristão, está pensando em casar com um ímpio, não recomendamos, né? Isso é pecado diante da palavra de Deus. Então, Isaac, ele é um cara, quando você vai ler a história de Isaac, você lê a história de Abraão. Abraão vai para o Egito, Abraão mente que a mulher dele não é mulher dele, é irmã, ele tem sacrifício, ele vai lá, almoça com Deus, ele protege o sobrinho dele. Acontece uns negócios emocionantes. Com o Jacó também acontece um monte de coisa emocionante. Isaac não é uma história muito emocionante. Isaac é uma figura que dura 3 capítulos na Bíblia. Mas a história de Isaac também é muito bonita, porque ele é o filho da promessa, ele é alguém obediente a Deus. Geralmente, os caras obedientes a Deus, a história deles são rápidas, né? Vamos fazer um salto lá para o livro de Juízes, só para usar um exemplo. Quem lembra a história do primeiro juiz da Bíblia? Otoniel, Otiniel. Otiniel, Perfeito. Alguém aqui lembra da história de Otiniel? Quem aí não lembra nem lembrava, seja sincero, você nem lembrava que Otiniel era um juiz da Bíblia, que era um cara. Geralmente a gente não lembra. ele Acabei não de foi ler o e não genro lembrava. de Caleb? Acabou Ele de não se lembrar, tornou né? genro de Caleb? Por que a gente não lembra da história de Otiniel, galera? Porque ele obedeceu a Deus. Não tem muita emoção. É tipo o cara que vai dar o testemunho e ele cresceu na igreja. Ele não fala assim, ó, puxa, eu não tomei 3 tiros, não usei droga, não tive 10 mulheres. Eu simplesmente cresci na igreja, amei Jesus e tô aí.
E é o testemunho mais lindo de todos. Mas não tem muita emoção, né? Parece que a galera não quer esse tipo de testemunho. O cara quer o cara que foi baleado, ficou na geladeira 3 dias e não sei o que, não sei o que lá e tal, né? Por exemplo, todo mundo lembra a história de Sansão, o juiz Sansão. Porque a história do juiz Sansão, ele vai lá, ele faz uma pegadinha com os caras, ele pega, rasga um leão no meio, daqui a pouco ele vai lá, se deita com uma prostituta, daqui a pouco ele quer uma mulher filisteia, daqui a pouco ele arrebenta os caras e faz pegadinha, não sei o que, não sei o que. Todo mundo lembra da história de Sansão, mas Otiniel, coitado, a história dele dura 5 versículos. Porque ele vai lá, obedece a Deus, reina em Israel e acabou. Então a história, né, de Isaac é mais ou menos assim. Ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus desde quando ele está indo ser sacrificado. Ele fica quietinho. É isso. Né? Ele é obediente, ele aumenta muito a riqueza do seu pai e ele se casa, ele obedece o seu pai casando com Rebeca, que por acaso é sua prima, né? Então, olha só, uma genealogia aí para a gente lembrar. Então, é. Me tirem a dúvida, né? Eu acho que é prima, mas tenho dificuldade de entender genealogias, mas vocês estão aí, vão me ajudar. Você tem Terá, né? Acho que é sobrinha. Então, eu fiquei meio assim entre sobrinho e prima, mas me ajudem aqui. Vamos lá, vamos devagarzinho. Você tem Terá, que tem os filhos. Aqui fica só os filhos, né, de Terá. Então ele tem Naor, certo? E Abraão. Naor casa com Milca, tá? Tem aqui Betuel. Deixa eu ver aqui o que colocaram no chat. Primos, né? Então, primo ou sobrinha, mas vamos lá. O que a gente quer entender é isso aqui, ó. Ela é Isaac prima. casa com Ela, Rebeca. ela é prima. Prima, né? Então tá certo. Porque não chega a ser sobrinho, porque não é direto aqui, né? Então, Isaac casa com Rebeca. Rebeca é filha de Labão. E Labão é filha de Betuel, que é filho de Milca, que é filho de Naor, que é filho de Tera. Então, daqui para baixo é tudo primo, galera. Eu sempre brinco que a história de Israel é um casos de família, né? É um grande casos de família. É tudo parente, porque isso era mandamento. Então, pegando aqui de Abraão, né? Quando ele casa com, é que ficou meio confuso isso aqui, mas ele casa com Sara e com Agar. Agar tem Ismael, e aqui tem outra árvore genealógica, tal, que para baixo que a gente por agora não interessa muito. Mas de Sara vem Isaac, Isaac casa com Rebeca, e Rebeca é filha de Labão, né? Filha não, desculpa, Rebeca, irmã de de Labão. Labão. É que tá meio confuso essa, depois eu vou arrumar essa, né? Que é filha de Betuel. Agora sim, esses dois aqui são irmãos, né? Então agora eu entendi o quadradinho que eu fiz aqui. Então esses dois aqui são irmãos e os dois são filhos deste cara aqui, que é filho desses dois aqui, tá bom? Então Isaac casa com sua. Resumindo, vocês chegaram à conclusão junto comigo que Isaac casa com sua prima, né? Rebeca. Agora eu não sei mais. O que que é? Não entendi. Vamos lá, vamos continuar. Então Isaac casa com Rebeca. Vamos tirar um pouco essa genealogia, vamos para frente. Isaac casa com Rebeca e tem dois filhos. Quem são esses dois filhos? Jacó e Esaú. Então você conhece a história de Jacó e Esaú. Jacó rouba a primogenitura de Esaú, depois rouba sua bênção patriarcal. Jacó foge para a casa do seu tio Labão em Harã. Olha que interessante. Eles estavam na região dos cananeus, dá essa treta de família, e eles sobe de novo lá para o norte, lá para Harã, na casa do seu tio Labão, tá? Então olha a genealogia aqui, né? Então prova que esses dois aqui eram irmãos, né mesmo, né? Então ele foge para casa do seu tio Labão.
Jacó enriquece lá, né? Tem toda aquela história que Labão começa a enganar ele e tal. E ele é enganado várias vezes, né? Primeiro porque ele quer casar com esqueci o nome da mulher, com Raquel, mas aí depois Jacó tem que casar com as duas, né? Raquel e Lia e tal. Ele enriquece e decide voltar para Canaã. Nessa volta, ele passa pelo Vale de Jaboque, tem a história do Peniel, né? Naquele lugar onde ele lutou com Deus. E Jacó muda o seu nome. Jacó começa a ser chamado de Israel, aquele que lutou com Deus. E ele encontra o seu irmão Esaú, né? É uma cena muito emocionante porque ele é perdoado, então ele manda os filhos primeiro e tal para amolecer o coração de Esaú. E Esaú ele perdoa ele, né? Porque Esaú também apesar de ele não ter a bênção nem a primogenitura, foi abençoado pelo Senhor, né? Vem um povo muito grande de Esaú que são os edomitas, né? Então Esaú vem os edomitas. Depois eu vou falar mais para frente, ali vou mostrar uma árvore para vocês. Mas de Esaú vem os edomitas, tá? E Israel tem muitos filhos, e esses dão origem às 12 tribos de Israel. Então, pessoal, olha essa imagem que interessante. Aqui você tem as três peregrinações dos patriarcas. Não começando com o pai de Abraão, né? Então, Terá, deixa eu mudar a cor disso aqui. Terá, ele é o pai de Abraão. Então ele sai aqui de Ur dos Caldeus e para aqui em cima. Ponto. Abraão. Abraão sai de Arã, vai até aqui, né, a região de Canaã, depois vai até o Egito e volta para cá. Ponto. Jacó, Isaac fica aqui, né? Isaac, como eu falei, a história de Isaac é meio sem emoção, né? Ele fica aqui. Jacó não, Jacó, neste lugar, ele engana o irmão dele, tem que sair fugido, volta lá para onde a sua parentela está restabelecida, né? Onde seu tio Labão está por lá. É enganado aqui, mas enfim, constitui família, casa com Raquel, casa com Lia e decide voltar para a terra prometida. Ele decide voltar para cá. No caminho, né? Ele encontra o seu irmão, ele é perdoado, o seu nome é mudado, né? Mais ou menos por aqui. O seu nome é mudado, muda para Israel. E quando ele chega aqui, ele se estabelece de novo em Canaã, tá? Essa é a história de Jacó, que agora chamaremos de Israel. Parece meio básico, mas eu preciso falar. Por que Israel, né? Por que o nome dessa região, né, se chama Israel, né? A nação de Israel aqui. Porque Jacó tem 12 filhos, gera 12 tribos, essas 12 tribos vão se repartindo aqui nesse espaço, como a gente vai ver na história, e por isso esse lugar se chama Israel, porque é os filhos de Israel que se estabelecem ali e vira a nação de Israel. Beleza? Lembrei de Israel, meu filho agora, né? Que ele só fala beleza, né? Quem vê ele agora sabe que ele aprendeu a falar beleza, então toda hora ele, beleza, beleza. Então, dos 12 filhos de Israel, temos a história de José. Galera, até aqui estão entendendo a história? Sim ou não? Estou indo meio rápido, né? Mostrando alguns mapas ali para facilitar. Mas até aqui, beleza? Como diria o meu Israel, beleza? Beleza? Então tá bom. Beleza, Beleza. vamos continuar. Dos 12 filhos de Israel, né? Você tem a história de José. Essa é a história mais famosa dos patriarcas, né? Essa saiu novela na Record. Essa todo mundo sabe. Essa é a história das histórias dos patriarcas, é a mais emocionante. Filho mais novo de Israel, ele é aquele cara empolgado, né? E ele é o filho preferido, né? Ah, não pode ter filho preferido, mas
Israel tinha, né? Então José era o filho preferido, ele tem uma túnica ali toda colorida, todo diferentão, né? E os seus irmãos olham para ele e falam assim: ah, esse cara aí se acha demais. Então ele tem uns sonhos, umas revelação da parte do Senhor, né? E ele vai falar para os irmãos deles ficam com ciúme, decidem matar ele, mas o filho mais velho fala: não, não, não mata, né? Vamos vender ele, vamos ganhar uma grana com ele. Jogam ele numa cisterna e aí ele vai lá, é vendido, né? E vai parar na nação mais poderosa do Oriente Próximo, daquela época de Abraão, que é a nação do Egito, né? Então ele vai parar no Egito, numa nação poderosa, num império mais poderoso da época, e ele se destaca lá. Você conhece a história, né? Ele começa na prisão, ele revela os sonhos ali na prisão, ele revela os sonhos para Faraó, ele evita uma grande fome, até que ele vira o governador do Egito, né? Debaixo de Faraó, apenas José. Olha que, por isso que deu uma novela boa na Record, né? Eu não assisti, mas se você assistiu também não cometeu nenhum pecado, mas deve ter sido uma novela muito legal, porque, poxa, olha essa história, olha esse plot twist, né? O cara é vendido, é humilhado, daqui a pouco ele é exaltado, né? Daqui a pouco ele tá tocando aquela lá, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Não, obviamente não, né? Não tocava essa música ainda, mas ele tá lá simplesmente como governador do Egito. Ele virou o cara, né? Ele subiu na vida de um jeito que ninguém imaginava. E o que acontece? Na região ali de Canaã, onde eles estão, começa a ver uma fome, né? Deixa eu voltar a imagem aqui. Então, deixa eu pegar uma imagem boa. Ahn, não, acho que eu voltei demais. Deixa eu achar aqui. Aqui é uma boa imagem. Então, eles estavam, as 12 tribos, né? A família de Canaã não era 12 tribos ainda, né? Mas toda a família de Israel estavam aqui mais ou menos nessa região. Só começou a dar uma grande fome aqui, tá? Então começou a dar uma fome aqui nesse lugar, né? Então aqui tristeza, né? Fome, uma fome aqui e o pessoal tinha que sair daqui e ir para o Egito para pegar o quê? Mantimentos. Então, o único lugar que tinha mantimentos guardados, que é aquele sonho de José, das vacas magras, das vacas gordas e tal. Então, ele junta os celeiros aqui e começa a vender para todo o povo, todo o Oriente Próximo, né? A Bíblia foca mais nessa região, mas imagino que para todo o Oriente. Então, meus irmãos, quem está lá vendendo, quem está lá administrando, é justamente o tal do José, tá? José, deixa eu voltar ali onde eu estava. Então, José está vendendo, ele recebe o seu pai, seus irmãos, você conhece bem a história, essa grande nação que dominava tudo na época. E o importante ali é que ele perdoa os seus irmãos e eles se estabelecem em, na região do Egito. Então, eles saem de Canaã, porque lá no Egito simplesmente o 02 do Egito, o cara mais importante depois do faraó, é o irmão deles. Eles têm sorte que o José era um cara piedoso, um cara crente, perdoa todo mundo, né? Não sei se fosse a gente, acho que a gente ia falar assim, não, beleza, né? Eu perdoo você, mas volte lá para Canaã e se vire. Cada um com seus problemas, né? Você se vire lá, eu perdoo, mas é ele lá e eu aqui, né? Já ouviram essa, né? Eu sou crente, mas não sou trouxa, né? Não, perdoa, mas não vai ficar aqui no Egito. Não. José perdoa de verdade. Fala, eu perdoo. Vai buscar o meu pai, vai buscar o velho Jacó, vai buscar o velho Israel. Traz ele para cá. Eu quero conhecer meu irmão Benjamim, meu irmão mais novo.
traz aqui e vamos viver no Egito, porque eu sou o cara do Egito, eu sou o cara que manda em tudo aqui e aqui ninguém vai passar fome. E toda a família de Israel vai parar no Egito, né? Perdoa, mas não esqueça, né? Essa assinado Satanás, né? Você não precisa esquecer, né? Mas não pode ficar magoado. Olha só, e aí você tem aqui uma imagem muito linda, né? Que eu tirei do Atlas da Bíblia, que é uma árvore genealógica desde Terá. Depois eu vou mandar esse slide para vocês, vocês vão ter essas imagens. Então, Terá teve três filhos, né? Arã, Naor e Abrão. Olha só que interessante, meus irmãos. Vou adiantar um pouco as histórias aqui, né? Na verdade, são histórias que a gente já passou aqui, acontece em Gênesis e eu não falei. Mas, por exemplo, Arã tem o seu filho Ló. O que acontece com Arã, galera? Galera que estava na aula passada. Oi. Foi, né? Vou fazer uma caveira aqui, ó. Arã morreu. Depois que Arã morreu, Ló, ele anda com quem? Com Abraão. Mas Ló tem uma história que eu não falei, que é uma história importante que acontece com Ló. O que acontece com Ló? Ló, ele está lá em Sodoma, lembra que ele escolhe uma terra para ir para longe de Abraão, ele vai parar em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, eu gosto de brincar que Sodoma e Gomorra é a Balneário Camboriú do, do, da Mesopotâmia, né? Era um lugar todo com os desejos aflorados, né? Um lugar que todo mundo queria ir e tudo mais, um lugar assim, diferentão. E aí, Ló, tem uma. Acontece uma coisa, né? Que os anjos vão lá para destruir a cidade. Os caras querem ter relações com os anjos ali. Os caras olham aqueles caras em forma de pessoas, os caras são tudo meio taradão lá e falam assim: poxa, traz ele aqui pra gente ter relação com esses caras novos aí, bonitões que estão na sua casa. Ló fala um absurdo, ele fala: não, pega minhas filhas, aqueles, não, não, a gente quer os caras. Os anjos vai lá, cega, deixa todo mundo surdo, todo mundo cego. Ló sai vazado que Deus vai mandar fogo na cidade. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Ló vai lá, ó, se eu estiver errando alguma coisa da história, me avisa, tá? Que eu tô falando de freestyle aqui, lembrando a história. Ló sai fora, Deus fala assim: olha, não olha para trás. A mulher de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal. Ló vai para uma região montanhosa. E as filhas de Ló são meio malucas. E eu tenho uma teoria por que as filhas de Ló são meio malucas. Porque eles viviam em Sodoma e Gomorra, que era um lugar com muita injustiça. A Bíblia fala que o pecado maior de Sodoma e Gomorra era a injustiça social. Né? Às vezes as pessoas pensam, ligam mais Sodoma e Gomorra com pecados relacionados à sexualidade, mas havia muita injustiça social, né? A Bíblia fala, não me lembro qual profeta que fala agora, quem lembrar aí me coloca no chat, mas enfim. As filhas de Ló eram meio malucas, e elas têm uma ideia, elas falam assim, poxa, não tem mais homem no mundo. Olha a ideia delas. Destruíram Sodoma e Gomorra, acabou os homens do mundo. Gente, só destruiu Sodoma e Gomorra. Mas a mente dela estava tão ligada àquele lugar que ela fala assim: puxa, não tem mais homem no mundo, o que que nós vamos fazer? Vamos embebedar o nosso pai e ter relação com ele. Puxa, que ideia, né? Que ideia satânica. Mas tiveram essa ideia. Ló bêbado, sem saber o que estava fazendo, vai lá, se deita com uma, se deita com outra. Dessa relação incestuosa vem quem? Ai, me ajude a lembrar o nome dos caras. Ah, tá aqui, né? O Moabe e Amon. Moabe
vai gerar um povo chamado os Moabitas. E Amon gera um povo chamado os Amonitas. Você que lê bastante a Bíblia aí, meu irmão, Amonitas e Moabitas são inimigos ou aliados de Israel na história? Nós vamos ler aí mais pra frente e tal. Inimigos. Inimigo. Inimigos. Lembra que eu falo que a história de Israel é uma briga de família? Basicamente, duas nações rivais de Israel vêm de uma relação de incesto entre o sobrinho de Abraão com as suas filhas. É uma briga de família tenebrosa, né? A Maricela colocou, Ló ficou viúva, é. Ló ficou viúva e essas filhas malucas, né? Então, daqui vem o quê? Dois inimigos de Israel que a gente não pode esquecer, galera. Amonita e Moabita. Mas por que que esses caras são tão inimigos? Porque já começa com uma maluquice aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Tá, vamos esquecer esse galho aqui. Deu ruim, né? Os Amonitas e Moabita. Então você vê que, cara, uma grande briga, um churrasco de família poderia resolver a história do mundo, né? Mas como não teve esse churrasco de família, o mundo tá do jeito que tá. Vamos para uma. Meu Deus, o Israel daquele caso, o negócio tá feio. Vamos lá. Vamos para esse outro galho aqui do canto, que é interessante. Abraão, ele se casa com Sara, tá? Mas também ele tem a sua concubina Agar. E ele tem aqui, ó, vamos pegar esse galho do cantinho, que é a Quetura, ou Queturá, não sei como é que fala aqui. Abraão, ele era tipo um tio meu, ele não gosta de viver solteiro. Tio meu, tem um tio meu que ele ficou viúvo, cara, não demorou muito, ele já casou, mesmo depois de velho, falou, esse negócio de solteiro não é comigo. E Abraão também, né? Agar ele já dispensou porque começou a brigar com Sara, Sara morreu. Antes de Sara, depois de Sara, ele ainda teve uma outra mulher que é Queturas. Agora me ajudem aí, quem tá no Google aberto aí. Eu acho que Ketura é depois de Sara. Posso estar falando uma besteira, mas de cabeça eu acho que é isso. Me confirme aí quem puder ver. Mas Ketura, enfim, tem seus filhos aqui com Abrão, tá? Ketura, depois que Sara morreu. Depois que Sara morreu, né? Ah, então minha cabeça tá boa ainda. E aí, Ketura, peraí, não sei. Vê se tá aqui dentro. Aqui. História de Israel com Israel. Fica um pouquinho aqui, mas fica quietinho. Tá, mas vê se você acha lá, então. Isso aqui vai me dar um trabalho para cortar no vídeo depois, mas vamos lá. Então, olha só. Ketura tem suas filhas ali. E dessa árvore aqui vem os midianitas, que também são outros inimigos de Israel. Inimigos históricos de Israel. Inimigos históricos de Israel, tá? Outro, então você está vendo, né? Amonitas inimigos, Moabitas inimigos, Midianitas inimigos, também briga de família. Ismael, aqui é a briga das brigas. Aqui é a briga das brigas. Porque o Ismael, filho da concubina aqui, né? Gera os ismaelitas. E você sabe qual religião que vem dos ismaelitas? Uma religião que diz assim: o filho da promessa, na verdade, era Ismael. Uma religião que fala assim: Muçulmanos.
recebeu a bênção de viver pela espada. Por isso é uma religião que literalmente vive pela espada, apesar deles dizer que são a religião da paz. Todo mundo sabe que não é, tá? Quem foi, Berdan? São os muçulmanos. Os muçulmanos. Os Que muçulmanos. brigam bem pouco com os judeus, né? Eles amam os judeus, né? E é uma briga de família. O E problema começou lá quando Deus disse que Abraão deveria sair do meio da parentela, mas ele levou a parentela com ele. o que que a gente tira? O que que a gente tira de os dias de hoje? Não more com parente. Brincadeira, brincadeira, meus irmãos. Se você mora com parente, às vezes dá certo, mas se o teu parente for hebreu, não vai dar certo. Então, olha só, de lá, falei dos muçulmanos, mas a briga já começou lá atrás, os ismaelitas, né? Então você tem briga. A gente falou de Sansão, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, mas acho que Sansão gosta dessa galera aqui, né? Tenta. Ou devo estar falando besteira, mas você vê que os ismaelitas também inimigos do Senhor, né? Inimigos do povo do Senhor. Não pode apertar, Rael. Vamos lá! Da árvore aqui de Sara. Então, cara, deu uma confusão aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, vamos voltar aqui. Viu? Tá entendendo? Tá acontecendo, Rael? Tudo culpa tua, Israel. Olha só. Vamos lá. Agora vamos para aqui, né? Então, Abraão, a linhagem de Sara. Sara tem Isaac, tá? Naor, que é o irmão de Abraão, tem Betuel. Ó, lembra que a gente estava com essa dúvida? Agora nós vamos tirar. Aí Betuel tem dois filhos, que é Labão e Rebeca. Irmãos, ó, tá vendo? Agora ficou vou tirar aquela imagem de lá, vou deixar só essa. Tá? Então, Isaac aqui casa com sua prima Rebeca. Pode falar. Então, ó, Isaac casa com Rebeca, tá? E também tem tem o filho Jacó e Esaú. O Esaú tem qual filho? Depois canta, cara, depois canta. Esaú, de Esaú vem o povo edomita, tá? Por que edomita? Edomita da região lá de Edom. Isso aqui, Esaú, lembra da história que ele era ruivo? Ele tinha pele vermelha e tal? A palavra edomita vem disso, né? Vem de ruivo, vermelho e tal. Daí vem esse nome. Então, de Esaú vem os edomitas, que também são inimigos de Israel. Tudo isso aqui é inimigo, ó. Inimigo, midianita, ismaelita, edomita, moabita, amonita. E você vê que todos vêm da mesma árvore, da mesma família. Então tá, de Esaú vem os edomitas. Agora, né, de Jacó, e aqui que é as 12 tribos, né? Então, Rebeca e Isaac tem Jacó e Esaú. De Esaú vem os edomitas. PH, cortou o som, eu acho. Tá mudo, PH. Voltou, 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 voltou. Agora voltou. Vamos lá. Quem que vocês acham que apertou aqui, né? Quem, né? Sentou no meu colo e apertou e deixou mudo. Mas vamos lá. Uma pergunta, galera. Por que que, por que que você acha que as 12 tribos, a linhagem, a descendência, veio de Jacó e não de Esaú?
Deus é soberano, Deus poderia fazer qualquer coisa. Todos esses filhos aqui podiam ser de Esaú e não de Jacó. Por que que Jacó, que não era o filho mais velho, vem toda a descendência abençoada, vem os filhos que geraria a nasceria a nação de Israel e não de Esaú? Acho que tem dois fatores, né? Ele recebeu a bênção de seu pai e também que Esaú não seguia as regras também. Ele saía atrás de outras mulheres, tal, fora das regras do que o pai dele determinava também. Você me lembrou um negócio, cara. Confere pra mim aí, meus Googlers. Esaú, eu acho que ele casa com uma esposa ismaelita. Aham. Lembrei, era esse cara que eu queria lembrar. Aí, Exato. Quem precisa de Google, né? Se a gente tem a Noemi aqui no grupo. Então, exato. Esaú, ele já começa por aí. Então, ele vai lá, casa com um ismaelita. Então, primeiro e erro. casa com duas mulheres, né? Uhum. Segundo erro, o Oberdan matou a pau. É exatamente, ele perde a primogenitura, ele perde a bênção, ele perde tudo. Então, claro, hoje a gente tá olhando o filme do final para frente, a gente já conhece a história, a gente sabe que era o plano de Deus, né? Hoje a gente tem Romanos 9, né, o famoso Romanos 9 aí que os calvinistas gostam muito, que diz assim: Deus escolheu Jacó e não Esaú, e porque ele escolheu e acabou. Mas antes de a gente ter Romanos 9, olhando para a história, a gente começa a ver que as decisões de Esaú, né, de se rebelar, e também a, a bênção que foi passada de Isaac para Jacó, né? E aí, nesta árvore bem grandiosa, né, você tem Jacó. Deixa eu mudar um pouco a cor aqui, essa cor tá meio... Então, Jacó, ele casa com Lia e com Raquel. E essas têm concubinas, Bila e Zilpa. Uhum. E Jacó, esse negócio de casar com concubina e fazer concubina, é um negócio bem comum ali do seu avô, né? Ele fala: Ah, meu avô fazia isso também, né? Tô fazendo o que o seu avô fazia. Então ele tem filho com concubina, tem filho com Lia, tem filho com Raquel. Lembrando que os filhos com Raquel são os últimos, né? José e Benjamim, né? Então, É, então aqui estão os filhos. Não vou lembrar a ordem direito, mas eu sei que os primeiros são com a Lia, depois eu acho que são com as concubinas de Raquel, depois com as concubinas de Lia, depois volta para Lia, alguma coisa assim. Tá lá na Bíblia, se lê. Mas basicamente, né, isso não importa muito para nós nesse momento. São 12 filhos. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses caras aqui vão formar aquilo que a gente vai. Ainda não é a nação, tá? Quem são esses caras aqui por enquanto? Tá, Efraim e Manassés são filhos de José, tá? É. Uhum. Mas só pra saber. Mas as 12 tribos estão aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui. As 12 tribos são esses caras aqui. Beleza? Onde tá esses caras aqui na história? Essa grande história de família jogou esses caras para onde? Qual nação que eles estão? No final de Gênesis 50. Tá todo mundo aonde? Egito. No Egito. Egito. Toda essa galerinha aqui, inclusive os filhos de José, tá todo mundo no Egito. E aí, pergunta:
E a promessa feita para Abraão? Deus prometeu assim, ó, sai da tua terra, de Harã, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele, Gênesis 15, ele vai mostrar qual terra é. Ele está falando do Egito? Egito é a terra prometida, sim ou não? Não. Não. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó já está velhinho, Israel no caso, tá todo mundo no Egito vivendo uma vida muito boa, mas muito boa mesmo. O 02 do Egito é irmão deles. Eu, se eu fosse um desses caras aqui, se eu fosse Rubem, Simeão, Levi, eu ia andar com o peito estufado no Egito e falar, cara, você sabe quem que é meu irmão? Eu ia chegar no recreio e falar, cara, eu sou irmão do José. Me respeita, rapaz. Né? Libera a vaga aí pra mim que eu sou irmão do José. Então eles tinham uma vida maravilhosa no Egito. Mas não era a terra prometida. E qual que era a terra que Deus prometeu para Abraão? Aqui, ó. Aqui, meus irmãos. Gênesis 15, 18 a 21. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê esta terra, desde o rio Egito até o grande Eufrates, e começa a falar: a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus, jebuseus. Então, a terra prometida para Abraão não era Egito, era esta região aqui, tá? De acordo com Gênesis 15, 18 a 21, essa é a terra que o Senhor prometeu a Abraão, tá? Lembrando que mapas, demarcações e coisas do tipo são coisas posteriores, né? Não pode ser mais para cá, mais fechadinho aqui, mais para cá. Mas o que a Bíblia diz entre os rios e a demarcação é muito importante, por quê? Porque Deus prometeu uma coisa, que deste lugar geográfico todo mundo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ah, nós cremos, quando eu digo nós, eu digo a comunidade Manifeste, porque a gente teve um módulo aqui de teologia do fim dos tempos, né, de escatologia, e nós, assumindo uma visão pré-milenista histórica, a gente crê que lugares são importantes. A gente faz uma leitura bem literal da Bíblia. E a gente crê que um dia Jesus vai voltar e Jesus, deste lugar, foi prometido para Abraão, Jerusalém, Israel. Se assentará alguém no trono de Davi, a gente vai ver quem vai ser Davi, como vai aparecer, como o reino vai ser. Mas o que eu quero mostrar é que a geografia é importante e que este lugar, eu falo isso com respeito, tá? Mas Israel é uma tripinha, é um pedacinho de terra no meio do continente asiático, do continente africano, entre o continente europeu. Então, ele liga muita coisa, né? Esse pedacinho. E eu quero trazer uma provocação para vocês. Por que será que essa região, esse lugar, provoca tanta tempestade no mundo, cara? Não tem nação que, quando você fala de Israel, assim, é um negócio que divide opiniões no mundo todo. E nós estamos falando da terra, do lugar que Deus prometeu para Abraão, que daqui, depois a gente vai ver mais para frente, o Messias nasce aqui, morre aqui, ele ressuscita aqui, ele faz discípulos aqui. Daqui o evangelho sai para todas as nações da terra.
E hoje nós, em São José dos Pinhais, Curitiba, Paraná, fomos alcançados. Então, olha só que nada é coincidência na Bíblia, meus irmãos. Não é Egito o lugar que Deus prometeu. O lugar que Deus prometeu é aqui, nesse espaço. E a gente acaba o livro de Gênesis com eles num lugar que não é o lugar que Deus prometeu. A nação ainda não está, não existe nação de Israel. O que existe são os filhos de Israel, a sua galerinha morando no Egito, tendo ali um spa, né, vivendo num lugar top, mas não é o lugar que Deus prometeu. Então, teremos que aguardar a próxima aula para ver como os descendentes de Israel sairão da grande e poderosa nação egípcia. Finalizando aqui, meus compatriotas, a nossa aula 2. Vamos lá, vamos ler aqui os comentários depois dessa trajetória, saindo lá de Ur dos Caldeus, chegando no Egito. Vamos lá. Jacó era de Deus, Jacó era de Deus. Exato. Deus falou para Raquel também quando estava no ventre, sim. Meus irmãos, comentários, dúvidas, reclamações, o que vocês acharam aí dessa história de essa peregrinação de Abraão, né? Uma coisa que vocês precisam guardar bem é que a nação de Israel está ligada a Abraão. Abraão começa a nação de Israel, em dele. E por que Abraão? O que que Abraão fez, galera? A Bíblia diz que lhe foi imputado justiça. Por que Abraão? Ele creu no Senhor. Ele creu. Ponto. Curto e grosso. Abraão creu, só isso. Deus falou assim: Abraão, sai daí de Harã e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nem falou o lugar. Nem falou se ia ter comida, se ia ter Uber, se ia ter não sei o quê, como é que ia levar os boi, se ele ia ter filho, quantos iam ser os filhos, não sei. Ele falou assim: ó, sai de um lugar que eu vou te mostrar e de você serão benditas todas as nações da terra. Beleza, falou. Sara, faz as malas aí. Vamos para onde? Não sei. Como não sabe? Não sei. Deus apareceu para mim, me chamou, eu tô indo, eu creio e bora, mulher. Também que naquela época a mulher também não tinha muita opinião, só ia e acabou. E vambora. Né? E fora que depois, quando Deus falou, sacrifica teu filho da promessa, ele foi lá e estava disposto. Tipo assim, esse cara é fiel, mas Deus falou assim: não, mas eu quero fazer um teste mais difícil, né? Eu acho que esse aí tá light ainda, largar tudo isso aí. E era todo mundo fiel, né? Porque a Bíblia não fala de Sara, né? Se Sara falou, não, não leva meu filho, não leva, não, não vai matar meu filho, tá louco, mas você já mandou Ismael embora com Agar, agora você quer matar? Você ficou louco, homem de Deus, né? A Bíblia não Eu fala acho que isso, ele né? nem contou para ela. Acho que nem contou, né? Acho que falou, ô Isaac, vamos dar uma volta aí, não fala nada pra tua mãe, tá? Só pega aí a lenha, põe nas costas, no caminho eu te Nem para ele, conto. nem para ela. Rebeca já não, né? Rebeca a gente já vê que ela gostava de se meter nos negócios da família, né? Então ela vai lá, chama Jacó, vai Jacó, engana teu pai lá, eu gosto mais de você, vou fazer uma comida lá, vamos fazer um. Então, Rebeca a É, gente já mas vê que ela. na história da Sara também, né? A questão da Agar foi ideia de Sara. Ah, é E depois verdade, muito de bom. mandar embora, também foi ideia de Sara. Eu não vou Então, falar nada, ó, não é querer falar nada para as mulheres, mas a ideia de comer o fruto foi de Eva também, tá? Não, brincadeira. Não, não me xingue, não me xingue, mas é verdade. Mas, cara, eu amo essas histórias, cara, porque a gente vai entrando assim e, cara, uma coisa liga a outra e aí você vai ver que os inimigos de Israel são
todo mundo da família, cara, todo mundo ali que desobedeceu a Deus, que fez uma coisa e a consequência a gente vê até hoje, cara. O mundo tá destruído até hoje por consequências familiares. E aí você pode voltar, você pode ir para Adão e Eva, primeira família do mundo. Por um problema da primeira família do mundo, a gente entra o pecado no mundo. Adão, Noé. Bom, a segunda família, depois de Deus dar um reset geral no mundo, então agora com Adão, com Noé, desculpa. E aí já tem, ele fica bêbado, e aí Cã vê, e aí maldição também. Então, cara, é muito sério esse negócio. Então, perfeito, Abraão creu. Ele creu e por isso ele é o pai da fé, e por isso a nação começa dele, vem dele. Então, é muito linda a história de Abraão e ele é o pai praticamente das três maiores religiões do mundo. Tanto o cristianismo, tanto o islamismo quanto o judaísmo, todos vêm da mesma árvore que é Abraão. Todo mundo quer ser o pai de Abraão, né? O dono de Abraão. Não, Abraão é dos cristãos, Abraão é do Islã, não, Abraão é dos judeus, né? Vamos lá. Tã, 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 tã. Exatamente. Ó, o Daniel falou uma coisa interessante, né? A humanidade rejeita a Deus. Então, o motivo de tanto ódio contra o seu povo escolhido. Com certeza. Com certeza, né? O- Deus escolheu uma nação para que delas a história da redenção acontecesse. Satanás odeia tudo que Deus escolhe e tudo que Deus ama. Então, por isso todo mundo odeia essa nação, né? Todo mundo, assim, Mas sabe modo um de falar. detalhe dessa situação, vamos pegar? Diga. É que, digamos assim como o povo tava no Egito, né? Como você falou ali, era filho é, irmão de José, então, irmão do governador, nós estamos bem e tal. Uhum, Se não tivesse sido escravizado, eles continuariam no Egito, né? concordo. Outro detalhe, né? Depois de Jesus, se não houvesse a diáspora, os judeus iam ficar restrito ao local deles. Após a diáspora, é que eles se espalharam pelo mundo e assim começou a, a, a influência né, judaica em várias regiões também, né? Se não houvesse a diáspora ali pelos romanos, também ficaria restrito. Então são situações que vão fazendo com que o plano de Deus se cumpra, né? Sim. Dois pontos, dois assuntos diferentes. Primeira coisa que você falou, do eles no Egito. A gente vai ver na próxima aula que o que acontece. Passa muitos anos no Egito, né? Então, 400 anos, né? José já não é mais o cara que todo mundo conhece. Já entra outro faraó. Muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos. Então, meio que já não tem aquela. Os caras já olham no recreio da escola e você falar que você é irmão de José já não tem muito valor. Que José já foi, já, história. O faraó que colocou ele como governador já foi também. E aí o bicho pega, porque daí eles começam a ser escravizados. A gente vai ver a aula que vem. Já respondeu a pergunta, Felipe. E esse que você falou do já ali com Jesus mais pra frente é interessante, por quê? Porque ali começa a surgir uma nova religião, né? Que é o cristianismo. Então você tem judeus, só que do judaísmo sai um novo grupo que são judeus, mas são judeus diferentes, porque eles começam a entender que é uma lei do coração, uma lei do espírito, já não é a circuncisão, e ali sai o que a gente chama de cristianismo. E aí eu concordo com você. Os cristãos começam a ser perseguidos, e a perseguição joga eles para o mundo e eles evangelizam. Deus tem uma estratégia bem boa de criar missionários, né? Ele persegue eles. Assim, ah, você não quer ir para lá? Então
manda queimar aí onde você mora, aí você vai ter que ir, porque você não vai ter tua casa vai ter queimada. Então você vai. Então, eu tava falando isso com o Daniel, Danielzinho que trabalha comigo. A gente começou uma nova obra hoje. É, e aí eu tava falando pra ele, cara, a gente precisa evangelizar lá os pedreiros que a gente conheceu, porque na verdade essas obras que a gente entra é só uma desculpa de Deus pra gente pregar pros caras, né? O dinheiro é só uma desculpa que Deus dá. Na verdade, o mais importante é a gente pregar pra esses caras, eu tava falando pra ele. Então é mais ou menos assim. Então Deus, a- pra ele é tranquilo gerar uma perseguição pro povo acordar, né, e pregar. Inclusive tem uma frase que eu não vou lembrar aqui de quem é, mas uma frase muito legal que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Então, através dos mártires a igreja foi semeada, né, no mundo. Então, muito interessante. Deixa eu ler aqui uma pergunta do Felipe. Felipe, uma dúvida. Quando Jacó estava em Peniel com Deus, era Deus mesmo? Opa! Se ele tivesse lá na aula, né, Carmen, lá na Reino em Movimento, ele saberia essa resposta. Mas eu vou falar para você. Cara, tem um livro aqui, não vou achar. Tá muita bagunça isso aqui. Achei, milagre. Quem almoçou com Abraão? Cara, esse livro é simplesmente, sei lá, dos últimos 5 anos, um dos melhores livros que eu li, que mais mudou a minha visão de muitas coisas. É um livrinho fininho de um judeu chamado Asher Intrater. Cara, sim, esse cara é da Tikkun, ele tá sempre aí com o Farley, com os caras aí e tal. É um livro maravilhoso e ele fala das aparições de Deus na forma de homem na Bíblia. Então ele fala de todas as aparições de Deus na Bíblia em forma de homem. Deixa eu mutar aí, acho que eu tenho algum microfone. Acho que é o teu, Berdan. Sem Das problema. aparições de Deus em forma de homem, Felipão. E uma das aparições de Deus em forma de homem é no Peniel. Então eu creio que ele lutou com Deus, até porque ele diz isso, né? Eu lutei com Deus, né? Só que é um Deus em forma de homem. E para eles, principalmente para os judeus daquela época, esse negócio de Deus homem era meio estranho para eles ainda. Então eles não sabiam como dizer quem era aquela pessoa. Então uma hora eles chamavam de anjo do Senhor, outra hora eles chamavam de que lutou com Deus, mas e aí por que que ele fala quem almoçou com Abraão? Porque naquela hora que Abraão começa a conversar com Deus e para defender Ló e tal. E esse livro vai trazer uma teoria que essas aparições de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, era o próprio Jesus, né? É uma teoria? É muito boa, eu creio nela. Eu acho que os argumentos são muito bons. Resumindo, para mim, Felipão, Jesus saiu na porrada com Israel. Rolou um jiu-jitsu ali, rolou um. Os jiu-jitsu. Hein, pastor? Eu acho que rolou uma botinha ali, né? Rolou uma chave de perna. Eu acho que deu uma chave de panturrilha com a de joelho, porque o cara saiu mancando. Deu uma. Ele raspou, né? Jesus raspou. Agora eu posso falar de jiu-jitsu, né? Tô entendendo mais, né? Jesus, Jesus raspou Israel, né? Pegou a guarda e aí deu uma chave de perna e eu creio nisso, né? E aí, quando a Bíblia fala de anjo do Senhor, eu também creio que era o próprio Deus, Jesus pré-figurado ali e tal, tudo mais. Leia esse livro, galera, sério. Livraço fininho, mas assim, maravilhoso, maravilhoso. É, tamo junto, Felipão. Ah, legal, ó, eu acho que é a Samsung SMA 26M, que é a Carmen, mandou ali uma pergunta, ainda bem que ela tá com a câmera ligada, né? O mapa da Terra Prometida. Sim, por isso que eu falei ali que é, os mapas eles foram delimitados depois, né? As regiões mudaram e tal. Hoje a nação de Israel ela é menor do que aquele mapa, né?
Então, de duas, uma. Ou quando Jesus voltar, né, ele vai pegar mais terreno, ou e Israel é menor, então assim, a gente nunca vai conseguir delimitar, né, o Israel de hoje com o Israel bíblico e tal. Mas considere aquela região, né? Aquela região. O que mais, galera? Tá bom, o papo tá bom. Noemi quer falar alguma coisa? Daniel mandou ali, Jesus deixou Abraão, e Jesus deixou Abraão intercedor para seu sobrinho lá. Exatamente, eu creio que era Jesus batendo um papo ali. Só que olha que interessante, galera. Revelação progressiva. Eles não sabiam. Na cabeça do judeu, principalmente do Antigo Testamento, nem do povo de Israel, lá atrás, Deus queria enfatizar um monoteísmo. Então eles tinham que ter a ideia assim, puxa, Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, né? O Shema de Israel. Então, eles tinham Deus ele não podia chegar em Gênesis 1, 2 e 3 e falar assim: Oi, tudo bem? Eu sou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, olha aqui. Não. Deus ele se revela devagarzinho. Então, no Antigo Testamento, você tem uma ênfase no Deus Pai, você tem uma ênfase de um Deus, né, único, diferente dos deuses da Mesopotâmia, que são vários deuses, Deus Sol, Deus Lua, Deus Rio, Deus Cachoeira, Deus tudo. Aí você tem no Novo Testamento, Deus Filho se apresentando, falou: Olha, eu sou filho de Deus, eu sou Jesus, eu sou Deus. E aí você, a revelação progride ainda mais. E aí o próprio Deus Filho fala assim: olha, quando eles estão acostumados com dois, aí ele fala assim: olha, tem mais um cara na jogada. E aí o Espírito Santo, que é Deus também. Deus ele se revelou devagarinho. Essa é a graça da Bíblia, né? Por que que os judeus, na grande maioria, não creem que Jesus é Deus? Porque eles só estão com o Antigo Testamento. Mas quando você lê o Novo Testamento, é impossível você dizer que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo não é Deus. E até no Antigo Testamento, agora que a gente tem o Novo Testamento, a gente consegue olhar para trás e falar: Ah, então aquele cara ali era Jesus, cara. E aí você começa a brincar com a história. Aí você olha Daniel lá, você olha quatro homens na fornalha e você fala assim: Poxa, quem que é esse cara em forma humana dentro do fogo que não pega fogo lá com Sadraque, Mesaque e Abednego? E, e não é anjo, mas é Deus, mas Deus homem. Puxa, quem que é esse cara? Eu, particularmente, consigo olhar e falar, cara, Jesus estava lá, velho. Jesus estava lá trocando ideia com Abraão para salvar o seu sobrinho Ló, como o Daniel bem falou. Jesus estava lá em vários momentos, cara. Lá falando com a mãe de Sansão, falando, olha, tal pessoa, anjo do Senhor e tal. Então esse livro ele vai até ele vai mostrar todas as aparições, né? Então, deixa eu pegar um índice aqui rapidinho. Então no É, Êxodo, pode falar. até no caso de Melquisedeque também, né? Que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que não é da ordem levítica, e Uhum. é claramente ali a pessoa de Jesus, porque lá não explica, mas no Novo Testamento explica, né? Que ele não teve genealogia, não teve. Então, é É muita alguém. coincidência, né, Noemi? É muita coincidência, né? E eu não acredito muito em coincidência. Muito bom também. Não. Então, ele fala aqui, por exemplo, no índice aqui, né? Ele fala que almoçou com Abraão. Quem chutou a perna de Jacó, né? Aí, Filipão, tá aqui o capítulo 2, ó. Quem chutou a perna de Jacó, o anjo do Senhor, né? Quem escreveu os 10 mandamentos. Olha que interessante, cara. Os 10 mandamentos foram escritos com o dedo. Qual pessoa da Trindade que tem dedo, gente? É uma pergunta boba, mas é uma pergunta maravilhosa. O Espírito Santo não tem dedo. Ele é espírito. O próprio Deus Pai, a Bíblia fala que ele é espírito e ninguém viu a Deus. Então a gente tem um dilema aqui. Se ninguém viu a Deus e os caras falam que viram Deus, então ou os caras estão mentindo, ou Deus é mais de um. E aí é um mistério da Trindade. Então ele viu Deus.
Só que ele não viu o Deus Pai, nem o Deus Espírito. Ele vê o Deus visível. Qual que é o Deus visível que anda, que tem dedo? Que poderia estar ali na tábua ali, ó. Eu creio que é Jesus. Quem escreveu os Dez Mandamentos, né? Ó, aqui tem o capítulo 7, o comandante-chefe. Esse cara devia me dar 1% das vendas desse livro, da tanta propaganda que eu faço, cara. O comandante-chefe, quando Josué vai possuir a terra, parece um tal de comandante-chefe, que também é visto como Deus, quem lutou na batalha de Jericó, quem estava sentado à cadeira dos profetas, meus olhos viram o rei, enfim, cara, quem é o homem das chamas? E, nossa, demais, demais, demais. Vamos lá, vamos lá. Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso. Então, aula que vem, nós falaremos sobre a saída do Egito, né? E aí, como que essa família de Israel vai sair dessa. Nem enrascada é, né? Porque eles estão vivendo bem até, mas os descendentes deles, né? Vai sair. E aí nós entraremos num cara que aí sim, né? As novelas dele, os filmes deles conseguem ganhar das novelas de José, né? Que é o tal do Moisés. Esse cara, mano. Se eu começar a aula às 6 horas na semana que vem e terminar meia-noite. Porque Moisés, assim, meu Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Daniel mandou ali, Juízes 2 também aparece o anjo do Senhor. Exato. Tem um ponto interessante para falar de Juízes do Senhor, do anjo do Senhor. Eu tento terminar, mas os caras jogam um negócio que eu tenho que falar. Olha só. Um ponto interessante do anjo do Senhor é que o anjo do Senhor é adorado. E o anjo do Senhor recebe adoração. E o anjo do Senhor, tudo, vou colocar tudo no. Já está no PDF já. O anjo do Senhor, ele recebe adoração de boa. Os caras adoram o anjo do Senhor e o anjo do Senhor recebe adoração, recebe holocausto. E aí você vê lá em Apocalipse, quando aparece um anjo, João vai adorar o anjo. O que que o anjo fala? O anjo normal. Ô, tá doido? Vai me adorar? Adorar somente a Deus. Então a gente consegue fazer conectar. Se anjo do Senhor recebe adoração, ou ele é um anjo impostor, que é o que eu, para mim, anjo impostor é só o chifrudo lá que foi demitido, né? Que é o diabo. Ou a minha hipótese, que não é minha, mas é aqui do Asher, é que os escritores não conseguiam expressar em palavras o que eles estavam vendo. Então eles olhavam aquele ser e eles olhavam três características. É humano, é divino, só que é mais poderoso que anjo. Então, como que eu vou chamar isso? Eu não posso chamar de Deus porque eles tinham a mente de que Deus é espírito e que, puxa, não posso dizer assim, ah, é Deus. Mas também não posso dizer, é um homem, que não é homem. Mas também não posso só chamar de anjo porque é um anjo Pro Max, né? É um anjo super poderoso. Então eu vou chamar de anjo do Senhor. Vou colocar ele um anjo mais. Eu acredito nessa hipótese. E aí, claro, na revelação progressiva a gente começa a olhar e fala, pô, recebeu adoração, é Deus, é humano, tinha forma de homem, né? Não vou cravar, mas me parece que é Jesus. E aí faz total sentido com toda a revelação bíblica. Porque um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco, e ele estava ali o tempo todo na história. Tá bom, galera? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, por esses irmãos tão preciosos que estiveram aqui participando, ouvindo, comentando, Pai. Senhor,
Que o Senhor possa continuar nos dando força para continuar fazendo isso, Deus, estudando, falando da tua palavra, meditando, Deus. Senhor, como é maravilhoso conhecer a história da redenção, Pai. Senhor, que possamos ser como Abraão, Deus. Oh, Deus, que possamos ser como Abraão, um homem que creu na sua palavra, mesmo sem saber para onde ia, mesmo sem saber o lugar, a maneira, mas ele simplesmente foi. E pela obediência dele, Deus, o Senhor gerou Isaac, o Senhor gerou Jacó, o Senhor gerou 12 filhos que gerariam as 12 tribos de uma nação e que dessa nação viria um homem que cumpriria a promessa de Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente, Pai. O Rei, o Messias, o nosso Senhor Jesus. Oh, Jesus, é por isso que nós estamos tendo essa aula, Deus. Não é para a gente sair daqui dizendo que sabe mais da Bíblia, isso, aquilo, mas é para nós adorarmos esse Jesus. É para nós sabermos de onde vem esse Jesus que nós adoramos, exaltamos e amamos, Pai. E eu peço, Deus, que a revelação da tua palavra, que a revelação do teu poder esteja conosco a cada dia e que possamos aprender mais de ti, Deus, e te conhecer todos os dias da nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pausa a gravação. Amém. Cara, ai, os caras vão ficar bravos comigo, mano. Mas não gravou. Só gravou no coração de você. Ai, fui pausar a gravação, tá aqui, ó. Gravar. Rapaz. Tá bom, né?